Futebol 2021. Ótima noite para você ligado em todo o Brasil, curtindo o Sport TV, imagens do Allianz Parque em São Paulo, a casa do Palmeiras, que recebe o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão Sub-17, nesse momento 18 graus. Na capital paulista, a velocidade do vento na casa de 5 km por hora, umidade de quase 80%, estreia no Brasileirão de Palmeiras e Flamengo, Grupo A. O Brasileirão Sub-17 é dividido em 2 grupos, são 20 clubes no total, cada grupo com 10 clubes. E Palmeiras e Flamengo vão estrear 2 bases fortíssimas, uma rivalidade que só cresceu nos últimos anos no profissional e também na base. As equipes têm batido recordes nos últimos anos de conquistas em suas bases. E a partir de agora a gente vai ter o privilégio de poder conhecer um pouco mais esses jogadores que em 2021 compõem o elenco Sub-17, em sua grande maioria jogadores nascidos em 2004. Mas tem gente que nasceu em 2005 e jogadores até nascidos em 2006, jogadores muito jovens. Ricardo Gonzalez vai estar aqui comigo, é sempre uma alegria estar com meu parceiro, com o Gonza. Antes da participação do Gonzalez, a gente aciona a reportagem do Sport TV lá no Allianz com o Fernando Vidotto, já trazendo as informações das duas equipes. Tudo bem, Vidotto? Boa noite. Boa noite, tudo bom com vocês? Boa noite a todo mundo ligado no Sport TV. Como você disse, né, o confronto entre as duas equipes que mais ganham títulos no profissional e também na base. Por exemplo, o Palmeiras, comandado pelo Arthur Tiro, já foi bicampeão mundial, ganhou também 2 Copas do Brasil, que é agora o seu primeiro campeonato brasileiro Sub-17. Esse Palmeiras tem 2 desfalques muito importantes, 2 jogadores que a torcida acompanha muito na base, que são o Endrick e o Daniel, 2 atacantes que fazem muitos gols, mas hoje vale muito ficar de olho no Luiz Freitas, ele que já teve o apelido inclusive de Robinho, camisa 10 desse time, muito habilidoso, vai para cima, uma das grandes esperanças do Palmeiras, inclusive para o futuro do profissional. Já do lado do Flamengo, o técnico Mário Jorge está assumindo o Sub-17 nesse ano, e o grande nome da equipe, por enquanto, é Matheus França. Um exemplo, o Flamengo fez 4 jogos preparativos para o Campeonato Brasileiro. O Matheus França fez 6 gols, inclusive 2 em cima do Vasco. Um grande rival, é um nome que o torcedor rubro-negro também olha com muito carinho. Verdade, Vidotto. E nessa preparação, o Gonzalez, o Flamengo enfrentou equipes, inclusive do Sub-20. Não foi o caso do Vasco, mas das outras equipes sim, uma equipe que se mostra muito forte. Tudo bem, Gonza? Muito boa noite, Bruno. Um prazer estar contigo. Um abraço para o Vidotto também, para você, meu amigo, minha amiga, que nos dá um privilégio da sua companhia neste Palmeiras e Flamengo. Como já foi dito aí, 2 máquinas na formação de jogadores, né, levam para a categoria de base uma rivalidade que vem desde o profissional pela coleção de títulos que cada um dos times consegue. No Sub-17, em 2019, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo ganhou o Brasileiro. Ano passado se enfrentaram também no Brasileiro, já na fase de mata-mata, o Flamengo eliminou o Palmeiras. Enfim, 2 times que têm aí uma enorme tradição, vivem momentos diferentes. É um jogo até de difícil prognóstico por causa disso. É um começo de temporada, né? A categoria Sub-17 também foi muito afetada no seu calendário pela questão da pandemia, paralisações, alguns campeonatos adiados, outros cancelados. E o Palmeiras leva, a meu ver, uma pequena vantagem pela manutenção, pela continuidade do seu treinador, da sua comissão técnica. O Arthur Tiro é um baita treinador. Essa turma que está brilhando agora no time de cima, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, passou tudo na mão dele. Né? Foram jogadores formados que aprenderam muito com o Arthur Tiro. E o Flamengo, como já informou o Vidotto, está trocando de treinador, está chegando aí o Mário Jorge. Lógico, há uma linha, né, de uma proposta de jogo comum nas categorias de base, mas cada treinador sempre traz ali o seu dedo, então qualquer quebra, ela acaba afetando um pouco. E também esses 2 times estão num momento de muita mudança. A geração desse Sub-17, ela é praticamente toda nova, então a gente precisa ainda ver como isso vai amadurecer. O Palmeiras, além disso, leva vantagem de jogar empate, mas é um clássico, as diferenças elas diminuem, o que dá para ter certeza e antecipar é que vai ser um grande jogo. A gente falou que temos jogadores muito jovens, não só com 17 anos, mas jogadores com 15 anos, que estão completando 15 anos em 2021.
né? Então, alguns deles já haviam até participado de jogos do Sub-17, como acontece com jogadores que têm 17 anos e participam do Sub-20, mas o Gonza lembrou, é difícil o prognóstico mesmo, né? Porque são equipes novas. Sim, agora que a gente vai ter o privilégio de conhecer praticamente essa nova leva de jogadores formados tanto por Flamengo como por Palmeiras. E até o Sub-17, até pela quantidade de jogadores com idade até inferior a 17 anos, é natural uma instabilidade, enfim, alguma instabilidade no sentido de, às vezes, você joga um jogo bem e no outro não vai tão bem. Mas como é o primeiro jogo e tem sempre uma expectativa, a ansiedade é natural até em profissionais, a gente não tem como antecipar muito. Vamos então trazer as escalações para a gente conhecer as duas equipes. A equipe do Arthur Itiro, já com trabalho no Palmeiras desde 2013, mas começou lá em 2015. 2016, aliás, com o Sub-17, e o Mário Jorge agora assumindo o Sub-17 do Flamengo. A equipe do Palmeiras que tem o José Henrique no gol número 1, Carlos Eduardo, Mina, Gabriel Vareta e o Robert Dias. Temos número 5, o Jean Carlos, número 10, Luiz Freitas, o 8 é o Jota. Na frente, Davi com a 11, o Wendel com a 9 e o Cauã Silva jogando com a 7. As opções do Palmeiras no banco de reservas do Arthur Itiro você também tem na tela do Sport TV. E o Flamengo, com mudança de treinador no Sub-17, Mário Jorge assumindo, foi campeão mundial com o Sub-16 e agora assume o Sub-17. O Diogo é o goleiro número 1, Samuel, Cauã Moura, Darlan e o Zé Wellington jogando com a 6. No meio nós temos o Vitor Hugo, o Vitor Miller e também o Dudu com a 8. Na frente, Matheus França com a 7, o Mateusão com a 9 e o Peterson jogando com a 11. As opções no banco rubro-negro também na tela do Sport TV. A expectativa é grande em relação à estreia das duas equipes, aproveitando também para registrar a arbitragem do jogo, que é de São Paulo, do Tiago Lourenço de Matos. Ele vai ser auxiliado pela Veridiana Contiliani Bisco e pela Leandra Aires Cossetti. O quarto árbitro é o Pietro Dimitrov Stefanelli. Daqui a pouquinho o Fernando Vidotto vai poder conversar com os dois treinadores na expectativa da estreia no Brasileirão. Durante a transmissão a gente também, Gonza, vai lembrar os resultados que já aconteceram nesse final de semana, na abertura da competição e pela primeira vez nessa temporada, no Brasileirão, Palmeiras e Flamengo vão jogar. E você veja que detalhe curioso, né? Como as coisas andam rápido nas categorias de base e há uma mudança muito grande. Por isso, às vezes, você não tem uma sequência numa mesma categoria, né? Você vê o Kaique, jogador que está brilhando agora no Fluminense, né? Já está vendido, inclusive, para o Manchester City. No fim do ano, ele ajudou o Fluminense a eliminar o Flamengo, esse mesmo Flamengo no Sub-17 no Campeonato Brasileiro. Isso acabou até ajudando a saída do técnico, o Ramon Lima. Mas foi agora, em dezembro, e o Kaique já virou jogador do profissional e jogador de Libertadores. E já foi vendido para o Grupo City. Exatamente, é tudo muito rápido. Impressionante. O Fluminense que se destacou muito no Sub-17 na última temporada, chamada Geração dos Sonhos, conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17. Resta saber quem é que vai brilhar nessa temporada 2021. O Flamengo e o Palmeiras sempre com equipes fortíssimas. O registro da foto daqui a pouquinho para você no Sport TV. O Brasileirão Sub-17, que sempre traz jogos interessantes. Além da possibilidade de você, torcedor do Flamengo, você, torcedor do Palmeiras, de conhecer melhor os jogadores que são o futuro de suas equipes, né? Alguns passam rapidamente, né, Gonzalez? Porque se destacam muito. E Flamengo e Palmeiras hoje, pela questão financeira, contratam também muito, então às vezes o garoto tem dificuldade para encontrar espaço na equipe profissional, acaba sendo vendido, mas a gente tem um exemplo nesse momento de duas equipes que utilizaram bastante seus garotos, né? O Palmeiras no Campeonato Paulista, o Flamengo lá no início do Campeonato Carioca, porque tinha que dar as férias para os jogadores que conquistaram o Brasileirão profissional. Ano passado, na conquista da Libertadores, aliás, na temporada passada, né? O Palmeiras usou muitos dos jogadores jovens em sua equipe, os crias da academia. Então, de alguma maneira, dá pra gente dizer sim que é o futuro das duas equipes, mesmo que elas tenham hoje um aporte financeiro muito grande e às vezes alguns deles não conseguem um espaço na equipe profissional. Porque é tanto bom jogador, é tanta gente boa surgindo que às vezes
Não dá para o estrangeiro contratar todo mundo, mas eu lembro, por exemplo, no caso do Flamengo, alguns jogadores recentes que passaram direto do Sub-15, que quase nem jogaram 17 e 20. Caso de Vinícius Júnior, que foi para o Real Madrid, depois de uma passagem rápida no profissional. E, mais recentemente, o Reinier, que também foi direto para o profissional e depois para o futebol europeu. Equipe já no gramado para você ligado no Sport TV, acompanhando o Brasileirão Sub-17, que a gente tem um grande jogo. Duas equipes com mudanças importantes. Jogadores que nasceram em 2003 já estão na equipe Sub-20 nessa temporada 2021. Fernando Vidotto. Vamos conversar com os dois técnicos, primeiro com o dono da casa, Arthur Itiro. Arthur, hoje você não tem alguns jogadores que os torcedores apoiam muito, acompanham muito na base, né? O Hendrick e o Daniel, mas tem um time muito forte, vocês conquistaram muitos títulos no Sub-17 nos últimos anos. Sua expectativa para iniciar contra um adversário tão forte? Não só nós, como o Flamengo, né? A gente tem sido competitivo em todas as categorias. A gente espera um jogo de altíssimo nível e fazer nosso melhor aí para buscar a vitória dentro de casa. Tá certo, muito obrigado. Vou conversar agora já com o Mário Jorge, técnico do Flamengo. Mário, você veio do Sub-16 para o Sub-17 nessa temporada, já conhece muito dos garotos também. E o Sub-17 do Flamengo também tem conquistado muitos títulos. Só a expectativa para o seu início agora à frente desse time? Boa noite. Na verdade, do 20B para o 17, né? De ser um Sub-20B, uma categoria que joga mais do campeonato estadual. Mas já conheço os meninos há bastante tempo. A gente trabalhou junto no Sub-15 e no Sub-16. Então a expectativa é a melhor possível. A gente conseguiu ter os meninos durante toda a preparação e a gente cumpriu todas as etapas. Então é fazer um grande jogo aqui e tentar levar os 3 pontos para o Rio de Janeiro. Tá certo, muito obrigado também ao Mário Jorge. Bruno. Obrigado, Vidotto. Conversando com os dois treinadores, a gente falou aqui dos jogos preparatórios do Flamengo. O Flamengo venceu o Cabo Friense 2-0, venceu o Serrano 3-1, venceu o Vasco 2-1, o Boa Vista por 5-3. Boa Vista, Serrano e Cabo Friense, equipe Sub-20, que o Flamengo Sub-17 enfrentou. Vamos respeitar agora um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Os números ainda não atualizados pelo dia de hoje, são números de ontem ainda que você vai ver na sua tela. E em respeito também ao Fernando Caetano, repórter de 50 anos que nos deixou ontem vítima de infarto, profissional exemplar. Carinho para toda a família. Vamos bola pro jogo, tem bola rolando no Allianz Parque em São Paulo, a casa do Palmeiras, recebendo o Flamengo na abertura do Brasileirão Sub-17, você acompanhando no canal Campeão o futuro de Palmeiras e Flamengo. Flamengo já pressionando a saída de bola do Verdão, nos pés do Jean Carlos. O passe não chegou lá na frente, o Carlos Eduardo tentava a primeira chegada pelo lado direito. Pressão já em cima do Diogo. Chutão para frente do goleiro rubro-negro. Tenta o domínio também o Mateusão. Mateusão tem participado, camisa 9 do Flamengo. Já também da equipe Sub-20, enquanto a gente está vendo aí nessa disputa de bola. A falta marcada. Movimentação do Jota pelo meio. Dos comandantes da meiuca do Palmeiras. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Cobrança do Luiz Freitas. Deixou a bola, o camisa 10. A bola viaja. Toque de cabeça dentro da área. Vamos ver quem consegue finalizar. Vem chute pro gol na tentativa do Robert Dias. Bola vai para fora. Na finalização do lateral do Palmeiras, que estava dentro da área. Veja só. Movimentação do Robert, ó. Ele consegue finalizar essa bola, mas ela não pega a direção que ele gostaria. Mais uma vez a primeira finalização do jogo, com um pouco mais de 1 minuto. A tentativa do Robert. A gente falou aqui no início da transmissão das conquistas das duas equipes. O Palmeiras, que é um dos maiores vencedores das competições organizadas pela CBF na base,
Dos 5 títulos, por exemplo, conquistados em competições com chancela da CBF, 3 vieram do Sub-17. 2 edições de Copa do Brasil, 2017 e 2019, e a Supercopa do Brasil de 2019 também. Tá jogando o Palmeiras. Bola chega no Gabriel Vareta. Trabalhando com seu parceiro de zaga, o Mina. E recomeça com o José Henrique. Cabeçada do Vitor Miller. Flamengo tenta a posse ainda no campo de ataque. Trabalhando o Samuel. Pressionado na marcação, a bola volta lá atrás com o Diogo. O Wendel tentou incomodar o goleiro do Flamengo. Movimentação do Mateusão lá na frente. A bola chega no Matheus França. Trabalha o capitão. Faz a bola chegar no Vitor Hugo. Deixa passar, o Samuel se esforça, mas a bola sai lateral para o Palmeiras. Pressão do Jota na marcação. Segunda arbitragem sem falta em cima do Samuel. Apenas tiro de meta agora para o José Henrique. A gente falou aqui sobre o Arthur Itiro. O Gonzalez lembrou do quanto tempo, né, Gonz? Ele está comandando o Sub-17. Ele chegou no clube em 2013 para comandar o Sub-15. E em 2016 foi promovido ao Sub-17. Então, de lá para cá, tudo que o Palmeiras conquistou, e não foi pouca coisa, né? Foi muita coisa. Contando também bicampeonato mundial, 2018, 2019, foi no comando do Arthur Itiro. É um treinador que já comprovou toda a sua competência, não só em termos de resultados concretos, ali conquistas, como você falou, só em 2019, ali recentemente, foi a Copa do Brasil, a Supercopa, como também na formação dos jogadores. É um treinador muito respeitado dentro do Palmeiras e também, enfim, na comunidade, né, da categoria de base, né, um treinador que talvez já comece a chegar ou a se aproximar o momento de ter voos mais altos, talvez ser aproveitado no Sub-20 ou quem sabe até mais para frente, numa categoria principal. Agora, é o preço que se paga por ser bom, né? Às vezes você tem um treinador que é tão bom na formação de jogadores que você fica com medo de tirá-lo daquela função. É o Brasileirão Sub-17 na tela do Sport TV. Lembrando que a competição é dividida em 2 grupos nessa primeira fase. 2 grupos com 10 equipes cada. E os 4 melhores de cada grupo conseguem a vaga para as quartas de final. Nessa primeira parte, um campeonato classificatório e depois eliminatório a partir das quartas de final. Tentava o domínio José Wellington. Bola acaba saindo lateral para o Palmeiras. Bola sobra nos pés do Jota. Buscou o lançamento na direção do Cauã Silva. Domina o Robert Dias. Recuperação do Flamengo com o Vitor Hugo. Vai embora o camisa 10 e tem falta. Falta em cima dele, derrubado o Vitor Hugo. Falta a favor do Flamengo. E o Jota recebe cartão amarelo, primeiro do jogo. Repare, a roubada de bola do Flamengo, né, o Vitor Hugo, e aí o Jota, ele, além de parar o contra-ataque, ele vai só na perna do jogador do Flamengo, interrompendo ali um ataque que seria promissor. Meu ver, o cartão amarelo foi bem aplicado, exatamente até para o árbitro já dar o exemplo e também para controlar o jogo. Aí, beleza, achou você, fecha. Oportunidade para a equipe rubro-negra. José Wellington na bola. Chute direto para o gol. Nas mãos do José Henrique. Com tranquilidade faz a defesa e já busca uma reposição mais rápida. Vai embora o Palmeiras. Lançamento longo. Vai ter que sair do gol agora o Diogo. Bola rapidamente já volta para o campo de defesa do Flamengo. Estamos dos 6, quase 7 minutos da primeira etapa. Apenas começando o jogo. Lembrando que depois do Brasileirão Sub-17 você vai acompanhar o Bem Amigos. Apresentação do Galvão Bueno, que hoje vai receber Renato Gaúcho. Renato Portaluppi vai conversar hoje com o Galvão, com toda a rapaziada do Bem Amigos, logo depois do Sub-17.
Tentava o domínio o Matheus França. Samuel acaba se atrapalhando com a posse. Lateral para o Palmeiras já cobrado. Luiz Freitas. Agora marcada a falta. Jogada que envolveu o Jean Carlos, número 5 do Palmeiras. Veja só, ele recebe passe do Luiz Freitas. Acaba cometendo a falta ali no Vitor Miller. Trabalhando o Darlan. Matheus França já se movimentava aqui pelo meio, entre os zagueiros do Palmeiras. Samuel, a bola tá espetando lá, anda pra dentro, Cauã, de olho aqui. O maior evento esportivo do mundo está chegando e você vai ver tudo no Sport TV. Serão 4 canais, mais 45 sinais ao vivo, um time de comentaristas especiais, além de um programa totalmente dedicado aos Jogos Tóquio 2020 no Sport TV, despertando o melhor de nós. Pressão do Palmeiras ali com o Jean Carlos. Estava na cobertura também o Jota, lateral para o Flamengo. Chegando para fazer a cobrança o José Wellington. Movimentação do Mateusão, buscou o pivô, buscou o domínio, escolou pelo menos o lateral. José Wellington de novo na cobrança. Mateusão. Tenta o toque de cabeça o Darlan, onde está o Darlan? Muito próximo já da grande área. Zagueiro do Flamengo voltando agora. Palmeiras buscando o contra-ataque. Lançamento na direção do Cauã Silva. Marcação aperta, vida difícil para ele que tem que voltar. Vai embora de novo o Cauã. Passe lá na frente buscando o Wendel. Movimentação do Davi esperando o cruzamento. A bola viaja na direção do Davi. Tenta sair do gol, Diogo. Pressão do José Wellington. Vem o Palmeiras dentro da área. Chute pro gol. Para a defesa do Diogo. A bola voltou. Tentativa no segundo lance do Luiz Freitas. O capitão arriscou também. Depois da participação do Carlos Eduardo, que estava dentro da área, o lateral, veja só como ele engana a marcação, obriga o Diogo a fazer uma grande defesa e depois o Luiz Freitas chuta essa bola em cima do marcador do Flamengo, é escanteio para o Palmeiras. Tentando responder com menos de 10 minutos. Movimentação na área do Diogo, a preocupação do goleiro do Flamengo. Bola trabalhada com o Robert Dias. Passe atrás, Cauã Silva faz o cruzamento, tentativa do toque de cabeça. Vai brigar também o Gabriel Vareta. Os dois zagueiros dentro da área, vão ter que voltar agora, o Mina e o Gabriel. E já pressa, a correria para eles voltarem. Foi bem na pressão agora o Jota, com todo o cuidado do mundo, já tem cartão amarelo o Jota, mas conseguiu afastar. Segunda com ele, vamos! Samuel. Cauã acompanha na marcação, Jota também sempre na cobertura, a bola volta lá atrás com o Darlan. Dele para o José Wellington. Vai trabalhando o Flamengo pelo lado esquerdo. Movimentação do Matheus França esperando o passe no meio, a bola passa pelo Dudu e chega no Samuel. Cauã Moura, dele para o Darlan. Darlan, que é um zagueiro canhoto, jogando lá pelo lado esquerdo. Só que o Darlan atuava como volante, mais um que faz aquela transição, ainda na base. Jogadores que às vezes, né, Gonzalez, fazem a transição na primeira participação no profissional. No caso do Darlan, já mudou de posição ainda na base. Porque muitas vezes o treinador, né, quando o garoto vai subindo de categoria, ele às vezes vai adquirindo novas valências, novas características, vai crescendo como jogador e acaba até descobrindo uma outra posição, né? A gente tem várias histórias aí de jogadores ou de atacantes que começaram como zagueiros e foram, enfim, avançando, ou de jogadores que pela estatura começaram ali como centroavante e depois foram recuando até achar uma posição ou como volante ou como zagueiro. Isso é razoavelmente comum e até desejável, porque são jogadores ainda em formação.
Mina faz a proteção, deixa a bola sair, apenas tiro de meta. Oi, Vidotto. Vou aproveitar para contar uma história justamente do Mina, né? O nome dele oficial não é Mina, né? É Matheus Matias, mas ele chegou no Palmeiras justamente na época que o colombiano Yerry Mina estava estourando no profissional. E aí, pela semelhança física, ganhou o apelido e tem se firmado aí na equipe sub-17 do Palmeiras. E vamos falar de 3 jogadores do Flamengo, porque quem quiser tirar das maiores promessas do Flamengo tem que pagar caro, viu? Peterson, Vitor Hugo e Matheus França, os 3 têm multa de 50 milhões de euros cada um. São joias, né? Joias dos clubes. Importante ter uma multa alta também para ninguém levar com tanta facilidade. Mesmo que às vezes os clubes compradores não necessariamente paguem essa multa, né? Mas ela tá ali, né, Gonza? Para ser uma espécie de proteção. É uma garantia, né? São proteção para 2 situações. Ou para não levar, para o clube não perder essas suas joias, ou então se levar, se perder, né, o time conseguir uma quantia ali para montar até no time profissional. O Flamengo, por exemplo, há já algum tempo que vem conseguindo um fôlego financeiro para montar o timaço que tem, a base da venda de jogadores. Vinícius Júnior, Reinier, Marcos Paquetá e tantos outros, que mesmo sem vender pela multa, pelo valor total da multa rescisória, mas é um valor altíssimo, e com isso o Flamengo vai aí conseguindo montar verdadeiras seleções no time profissional. Mais uma vez o lance, marcada a falta em cima do Mateusão, derrubado, camisa 9 do Flamengo, que tem a oportunidade de jogar essa bola dentro da área. O Jota já estava se posicionando ali na barreira, se aproxima também o Luiz Freitas, agora fica só o Luiz na barreira do José Henrique. Oportunidade para o Flamengo jogar essa bola dentro da área, passamos dos 14 minutos do primeiro tempo. Movimentação lá dentro, toque de cabeça do Matheus França para a defesa tranquila do José Henrique. Matheus França se destacou muito nos jogos preparatórios. No jogo contra o Serrano, na vitória por 3-1, ele marcou os 3 gols. E na vitória sobre o Vasco por 2-1, marcou os 2 gols. E ainda marcou um golzinho também contra o Boa Vista, né? Tava demais o Matheus França nos jogos preparatórios antes do Brasileirão Sub-17 começar. Jota faz a pressão. Bola ainda fica com o Flamengo. Passe na frente. Tentativa do Matheus França. Foi bem agora na marcação, Jean Carlos. Palmeiras joga com 3 jogadores lá na frente. O David pelo lado direito. O Wendel centralizado com a camisa 9. E o Cauã Silva com a 7. O Flamengo também com 3 jogadores. Matheus França, Mateusão e o Peterson. Ambas as equipes jogando com um trio. Um jogador mais centralizado e 2 pontas. Pressão do José Wellington na marcação. Chutão para frente, apenas acompanha o Diogo. Bola sai em tiro de meta. E as primeiras observações que ficam bem claras, Bruno e amigos, nesses primeiros 15 minutos, uma que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão com a sua proposta de jogo muito bem ensaiada. Embora tenhamos muitos jogadores que estão chegando agora na categoria sub-17, mas já pegaram o que os treinadores querem e estão executando ali com muita disciplina. O Flamengo, um jogo mais de tentativa de posse de bola, um jogo mais trabalhado, em alguns momentos a marcação alta buscando roubar essa bola ali na altura do intermediário, e o jogo do Palmeiras um jogo mais velocidade, um jogo mais agudo, tentativa de bolas enfiadas, mas o Flamengo está se defendendo bem, especialmente pela boa atuação do Vitor Miller, seu cabeça de área, que está ali em todas as posições, sempre muito atento. Cauã Silva consegue ficar com a bola, trabalha com o Wendel, já dentro da área vem o camisa 9, a pressão veio por baixo dessa vez, afastando o Cauã Moura. Mais um escanteio para o Palmeiras com menos de 17 minutos do primeiro tempo. Estreia no Brasileirão Sub-17 de 2 equipes extremamente vencedoras na base nos últimos anos. Preocupação do Diogo no gol.
Samuel fica aqui ajudando na primeira trave. Zagueiros do Palmeiras vão para a área, o Mina e o Gabriel Vareta também. Bola viajando, tem desvio no meio do caminho. Marcação ajudando com o Samuel. A gente tinha citado a posição dele ali na primeira trave. E o escanteio veio bem fechado. Começa o Palmeiras com José Henrique. Tentava o domínio por ali o Robert Dias. Insiste ainda o lateral do Palmeiras. Bom passe lá na frente, não há impedimento. Agora sim marcado o impedimento do David. E o jogo estava bem adiantado, hein? Se não fosse o impedimento do David, poderia até buscar um lance por cobertura. Mais uma vez, ó. Lance extremamente difícil. Parecia até, nessa câmera, Gonzalez, não é exatamente a mais bem posicionada, porque tem sempre uma dificuldade de profundidade, mas parecia pelo menos a mesma linha ali. Eu tentei ali me socorrer, né, do corte da grama, né, da linha lateral, e fiquei com a sensação que tinha um pezinho ali na frente. O atacante do Palmeiras estava ali num corte de grama daquele retangular à frente, mas é um lance muito difícil. Muito difícil. Né? A gente vê nessas horas que a gente vê como o VAR é fundamental. De qualquer maneira, você foi preciso, né? O Diogo estava mal colocado. Se esse impedimento não é marcado, né, ele hesitou. Ou ele sai, ou ele tomaria o gol por cobertura. Jota. Bola volta lá atrás com o Gabriel Vareta, dele com o Mina. Pressão do Matheus França na marcação. Não tem vida fácil para o zagueiro do Palmeiras. Tem que voltar com seu parceiro. Nós temos vários jogadores nas duas equipes já com participações na seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente passa a lista para você. Cobrando uma falta o Mateusão. A arbitragem não foi na dele. Bola do Flamengo. Samuel tem que voltar com o Diogo. Cabeçada do Robert Dias. Palmeiras tem o lateral. A arbitragem hoje que é do Thiago Lourenço de Matos. Robert Dias. Começa com Gabriel Vareta. Mina. De novo Gabriel. Flamengo de novo pressiona. Não dá tranquilidade a primeira linha de passe do Palmeiras. E mais uma falta. Agora a falta em cima do Wendel. Cartão amarelo para o Dudu. Um cartão para cada lado. Número 8 do Palmeiras já levou o Jota e agora o número 8 do Flamengo, Dudu, por conta dessa falta, Gonzalez. Na verdade, ele fez duas faltas. Tentou primeiro, deu 2 pontapés ali no jogador do Palmeiras, o Dudu. O árbitro estava muito em cima e ele está claramente preocupado em segurar o jogo, né, em não deixar qualquer tipo de margem para os jogadores tomarem conta. Já aplicou 2 cartões amarelos em 20 minutos de partida. Com os Lembrando que com os estaduais, você sabe, né? É um olho na taça e outro no GE. Acompanhe os jogos em tempo real, de onde estiver, e tem um conteúdo personalizado do seu time. Baixe o app ou acesse ge.globo. Foi bem agora o Gabriel Vareta. O Carlos Eduardo, que é o lateral direito do Palmeiras, está mais à frente, ó. Esperava o passe, a bola não chegou. Foi na direção do Jota. E agora ele tentava o passe com o Carlos Eduardo. Jogada não funcionou do Palmeiras, e lateral para o Flamengo. Lateral para o Palmeiras agora. A arbitragem marcou falta, aliás. Você vai acompanhando a estreia no Brasileirão Sub-17 de Palmeiras e Flamengo, grupo A da competição.
Primeiro classificatória, os 4 melhores vão às quartas de final. Foi bem ali o Gabriel Vareta, conseguiu chegar antes do Matheus França. O Gabriel, que é um dos destaques da equipe do Palmeiras nessa categoria, é um jogador nascido em 2005, tem ainda 15 anos, foi titular em jogos do Sub-20 já, o Gabriel Vareta. Foi bem agora o Darlan. Na hora do passe não saiu legal, facilitando o trabalho do Mina lá atrás. Chutão para frente do José Henrique. Lançamento longo, marcada a falta. E agora o Cauã Silva está cobrando um cartão amarelo e o Samuel vai levar. Mais um cartão no jogo, mais um para o Flamengo. Samuel, lateral direito número 2, é quem leva agora. Bruno. Vidotto. Esse foi um pedido do próprio Cauã Silva. Ele estava reclamando que as jogadas de ataque do Palmeiras estavam acontecendo só pela direita e que ele está sempre com espaço livre aqui na esquerda. E o Arthur Tiro concordou com ele. Pediu um pouco mais de jogada por esse lado esquerdo do Palmeiras. Lançamento do Jota. Jogada saiu legal lá pelo lado direito. Movimentação dentro da área. Tenta afastar lá dentro da Darlan. Mesmo desequilibrado, consegue. Escanteio para o Palmeiras, mais um agora pelo lado direito. Jogada funcionou, veja só. Havia liberdade para o Carlos Eduardo buscar o cruzamento e o Darlan afasta essa bola por baixo. Passou na frente do Luiz Freitas, veja só. E se o Darlan não toca nessa bola, o David estava prontinho para finalizar. Escanteio para o Palmeiras. Movimentação na área do Diogo. A preocupação do goleiro do Flamengo. Vai todo mundo para a área. Bola fechada mais uma vez. Toque de cabeça do Gabriel Vareta. Foi bem o Mateusão agora ajudando lá atrás. Vai pro chutão. Tava pressionado. Não tem ninguém do Flamengo lá na frente. Bola sobra com o Carlos Eduardo, que ficou na sobra. Passamos dos 24 agora. Já começou o Cartola FC 2021 e ele tá épico. Teremos o tão desejado banco de reservas, mais tempo para escalar e mais ligas para quem for pró. Acesse cartolafc.com.br e participe. Jota. Pressão em cima dele com falta, derrubado camisa 8. Mais uma vez o lance em cima do Jota. Mais uma falta no jogo. A gente falou agora há pouco dos cartões, o Jota já tem. Dudu também pelo Flamengo, o Samuel acabou de levar. Mina. Carlos Eduardo mais uma vez avançado como opção pelo lado direito. Ele prefere o passe com o Jean Carlos. Jota trabalha. Faz a bola chegar no Cauã Silva. Movimentação do Wendel, do David dentro da área. Vem chute pro gol. A defesa do Diogo. Mais uma vez a jogada individual do Cauã Silva. E a defesa do goleiro Diogo. Passe lá na frente buscando o Peterson. Encarando a marcação. Passou o Peterson dentro da área. Vem chute pro gol. Pra defesa do goleiro. Voltou. Gol! Do Flamengo! Brilhando a estrela de Vitor Hugo no Brasileirão. Jogada do Peterson pelo lado esquerdo. Veja só. Passou pela marcação. Mandou um balaço pro gol, a defesa do José Henrique, mas na sobra, dentro da área, bem posicionado. O camisa 10 não perdoou. Vitor Hugo faz 1-0 para o Flamengo fora de casa. Ainda no primeiro tempo, Gonzalez. É aquela postura do Flamengo de marcar muito forte no meio de campo, muitas vezes na tentativa de roubar a bola, e aí a jogada iniciando com o Peterson pelo lado esquerdo, ele ganha a dividida, e aí, a meu ver, houve uma falha na marcação do time do Palmeiras. Os jogadores foram todos na direção do lado direito da defesa, né, em cima do Peterson,
e deixaram ali o meio livre. O goleiro fez uma defesa difícil, mas no rebote tinha 2 jogadores, né? Tanto o Matheus França e também o Vitor Hugo. A bola acabou sobrando pro Vitor Hugo. Olha aí, quase que ele chega. Meu Deus, hein? Meu Deus, Gonzalez. Saída do gol do Diogo. Pois é, vamos ver esse ataque aí do Palmeiras. Vamos ver o Palmeiras de novo no ataque. Jota, vamos ver se tem resposta logo depois. Passe não saiu legal do Jota e agora derrubado o Samuel. Falta a favor do Flamengo. Mas aí, Bruno, só para completar o raciocínio, o rebote do goleiro e aí o Vitor Hugo, com muita categoria, ele tinha várias opções ali para escolher. O gol estava praticamente vazio, ele jogou na direção do goleiro, mas mesmo assim ela saiu com força. O Flamengo abre o placar, né, e se coloca dentro do jogo numa situação muito interessante, porque ele, antes da vantagem, ele já estava impondo dificuldades ao Palmeiras com uma marcação muito boa. Agora que tem o resultado do jogo na mão, ele pode ainda talvez se acautelar mais, atrair o Palmeiras, quem sabe, e abrir o espaço para o contra-ataque para tentar fazer aí, quem sabe, o segundo, definir o jogo. O Palmeiras, né, vai ter que mudar talvez um pouco a sua proposta de jogo, forçar um pouquinho mais. Sabe já se o Arthur Tiro planeja alguma mudança no posicionamento dos seus jogadores. A gente falou agora há pouco sobre o posicionamento do Cauã Silva. Tá aí o Cauã com a bola, buscando a jogada pelo lado esquerdo, e o David lá no lado direito. Movimentação do David e do Wendel agora esperando o passe. A bola chega no Luiz, de longe pro gol, pra defesa do Diogo, voltou. Carlos Eduardo, Diogo de novo. Carlos Eduardo mais uma vez, Diogo mais uma vez também. Espetacular o goleiro do Flamengo. 3 defesas no mesmo lance. Primeira finalização do Luiz no meio da rua. A bola volta e o Carlos Eduardo vai ter 2 oportunidades dentro da área para finalizar. Mas o Diogo estava lá como uma parede, Gonzalez, e não deixa a bola passar. Bola viajando na área, tentativa do toque do Gabriel. Chega no lado direito na segunda trave, agora com o Mina. A participação dos 2 zagueiros. O Gabriel toca primeiro na bola e o Mina depois. E a bola vai para fora, Gonzalez. Que lance agora no Allianz Parque. E que participação do goleiro do Flamengo. Que tá aí caído, né? Tá tentando se recuperar, pegar um pouquinho de fôlego depois dessa maratona de defesas. E você, né, colocava em questão qual seria a estratégia do Arthur Tiro e do Palmeiras para reagir. Bastou colocar um pouco mais de velocidade, conseguiu o espaço. E o Carlos Eduardo teve 2 vezes a chance, né? O primeiro chute dele, né, na primeira rebatida do goleiro, aquele ali foi a principal das 3 defesas do Diogo. Na terceira tentativa, ele tinha até melhores condições, estava com gol à disposição, mas não pegou bem na bola. Bola mal recuada, vem o Palmeiras com o Wendel pra fora. Bobeada do Darlan, quase entregou o ouro, mas o Wendel não aproveitou. Veja só, o Darlan tentou afastar essa bola, afastou muito mal, ela sobrou com açúcar pro Wendel, mas ele finalizou para fora, não houve desvio. É apenas tiro de meta pro Diogo, mais uma oportunidade para o Palmeiras. E aí a gente vê como a categoria sub-17 ela é muito peculiar e tem características diferentes, né? Porque os jogadores são muito jovens e instáveis. Olha o Flamengo. Flamengo de novo com o José Wellington. Passe atrás, Mateusão fez o giro, encontrou Matheus França. De novo Mateusão. Tenta passar pela marcação, aí ficou com a área toda congestionada. Um monte de jogador de camisa verde ali. Ficou difícil para ele. Em Flamengo de novo. Peterson buscou o passe. A bola não chega mais à frente no Mateusão. Apesar do esforço, não conseguiu chegar o Cauã Silva. Eu falava, Bruno, sobre essa estabilidade, né, que é comum na categoria sub-17, né? O Flamengo, até fazer o seu gol, estava absolutamente seguro no jogo, tranquilo, errando pouco na marcação, e lá vai o Flamengo. Vem Flamengo dentro da área, Samuel passou pela marcação, tentou o passe atrás, Matheus França, defendeu o goleiro José Henrique. Defendeu com o joelho agora o goleiro do Palmeiras. Que jogadaça do Samuel pelo lado direito, hein? Palmeiras tenta responder. Bola não chega no Luiz Freitas. Pressão funcionando na marcação do Cauã Moura. Mais uma vez, olha o lance do Samuel Gonzalez dentro da área. O passe atrás com o Matheus França e a defesa do José Henrique.
É jogada de gente grande, né? Jogada de lateral que sabe muito, né? A meia-lua que ele deu na marcação, depois a consciência para rolar a bola para trás, quase o Flamengo chega ao segundo gol. Mas o Flamengo, a partir do momento que faz o seu gol, aí começa a errar. Não sei se ficou nervoso, ou enfim, ou sentiu-se pressionado ali pela reação do Palmeiras. Começou a dar bico para cima. Depois que tomou o gol, o Palmeiras acabou tendo 3 ou 4 situações em sequência para poder empatar o jogo. Lançamento pro Wendel mais uma vez dentro da área. O Wendel saiu o goleiro. O Wendel vem o Palmeiras. A bola tá viva dentro da área. O passe para trás. Vem o chute pro gol. Na trave! Na trave a finalização do Luiz Freitas. Que lance mais uma vez no Allianz. O jogo não para. Passamos dos 32. Passe errado agora. Tenta se aproveitar o Cauã Silva. A gente falava, a rivalidade cresce. Os times são bons em todas as categorias. E mais uma vez a gente está vendo um jogo extremamente movimentado e animado ainda no primeiro tempo, Gonzalez. É impressionante essa chance perdida pelo Palmeiras, né? A bola na trave. E de novo, uma sequência de erros de posicionamento do sistema defensivo do Flamengo. A bola zanzando por ali, lá vai o Flamengo. Vamos ver o Flamengo, sai do gol, José. A bola resvala, vai entrando e vai pra fora. Que jogo é esse no primeiro tempo? O jogador do Flamengo, inclusive, tá sentindo depois dessa bolada, veja só. Defesa do Palmeiras bobeou. E aí obrigou o José Henrique a sair do gol. A bola bate no rosto e vai pra fora, Gonzalez. Mais uma vez uma movimentação do José Wellington, que aparecia ali como um elemento surpresa centralizado, atrapalhando a vida da zaga do Palmeiras. Isso vai ser uma tônica. Provavelmente, por estar perdendo, o Palmeiras vai pra cima e vai abrir o espaço para o contra-ataque. Essa é a normalidade, mas veja só, a gente está revendo aí a chance inacreditável perdida pelo time do Palmeiras. Primeiro aí nessa tentativa, né, nessa puxeta, a zaga livre, e aí o gol à disposição, o goleiro, o Diogo, inteiramente batido. Dessa vez ele não tinha o que fazer no lance e a bola vai na trave. Talvez, né, a partir dessa reação do Palmeiras, esse resultado de 1-0 para o Flamengo passe aí a não ser o melhor retrato do primeiro tempo. O Palmeiras, curiosamente, depois que levou o gol, passou a jogar muito melhor e em pouquíssimo tempo, em 10 minutos, já merecia ter empatado. O jogo é muito movimentado na primeira etapa, você acompanhando no Sport TV. A estreia de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão Sub-17, mais um lançamento. Sai do gol, Diogo. Mais uma vez obrigado a sair. Quase que o David teve a oportunidade de dominar essa bola. E o técnico Mário Jorge, do Flamengo, ele precisa corrigir ali o posicionamento da sua zaga, que está jogando em linha. Várias vezes, é a terceira situação em que o Palmeiras consegue fazer um lançamento simples, joga uma bola por cima da zaga ou entre os zagueiros e o atacante sai na cara do gol, porque não tem cobertura. Já informação com o Viduto, na reportagem do Sport TV, diga Viduto. E foi exatamente isso que o Mário Jorge conversou agora com o time, né? Ele pediu também o apoio do pessoal da frente para tentar cortar esse lançamento antes que ele aconteça. Ele tá achando que os jogadores aqui de trás do Palmeiras estão tendo muita liberdade para lançar essa bola com calma onde quiserem. E conversou também com os volantes justamente sobre a cobertura. Os dois treinadores participando demais nesse primeiro tempo, Arthur e Tiro. Mais uma temporada com o Sub-17 do Palmeiras e o Mário Jorge estreando nessa temporada, nessa categoria. Diogo faz a proteção. Jogo parado. Mais uma vez ele está ali na disputa com o David. A gente falou no início do jogo aqui sobre o posicionamento dos jogadores na frente do Palmeiras. O Cauã Silva fica mais no lado esquerdo e o David mais no lado direito. Mas mais uma jogada, né? Como eles se movimentam muito, o David vai lá aqui no lado esquerdo para incomodar a vida do goleiro Diogo. Segunda com ela. Cabeçada para trás do Mateusão. Matheus França também tenta. Afasta o Robert Dias. Não do jeito que ele gostaria. Vitor Hugo, tá o autor do gol.
Robert na marcação, são 3 jogadores do Palmeiras agora cercando o camisa 10. Jota passava como opção, mas o passe não chegou. Assista no Combate, a 5ª temporada de Nascidos para o Combate. As histórias de Davidson Figueiredo, Amanda Ribas, Charles do Bronx, Raoni Barcelos, todas as segundas, às 9 da noite no Combate. Olha a pressão em cima do Mina, voltando com o José Henrique. Jogada não deu certo, não. Escanteio de graça para o Flamengo. O Peterson fez pressão em cima do Mina, obrigou a recuar com o José Henrique. Na hora que o José foi afastar, não deu certo também. Escanteio para o Flamengo. Buscando o segundo gol ainda no primeiro tempo. Movimentação dentro da área. Preocupação do José Henrique. A bola viaja. José tentou afastar. Acaba sobrando na segunda trave. Não conseguiu tirar o goleiro do Palmeiras. Bola já volta com o Diogo. Recomeçando com o Samuel. Passe forte demais. O Cauã Moura tentou evitar a saída. Não teve sucesso. Lateral para o Palmeiras. Tem pressa o Robert Dias. O time dele está perdendo o jogo em casa. Jota. Wendel buscou o domínio. E o Samuel mais uma vez vai recorrer ao Diogo. Cabeçada do Gabriel Vareta. Domina o Matheus França. Pressionado pelo Jean Carlos. Apesar de todo esforço, a bola acabou saindo. Respirando, Samuel. Isso. Dá sempre uma olhada pro lado. Cauã. Atenção, Miller, calma. Ei, Samuel, aproxima do 7. Aproxima do 7, Samuel. Tabela sai. Não chega no Matheus França, que esperava pelo meio. Porra, Samuel, caralho. Cauã Silva. Aproxima do 7, meu irmão. Tentou fugir da marcação do Vitor Miller. Vai embora de novo o Cauã. Vai embora o Palmeiras, querendo o gol de empate na primeira etapa. Mas a bola não chegou no David. E a gente está ouvindo ali, Bruno, com o microfone captando próximo ao banco do Flamengo, a comissão técnica, pedindo aos seus jogadores de defesa, ali, o Samuel, o Miller, para ficar de olho no 7 do Palmeiras. O 7 do Palmeiras é o Cauã Silva, que está fazendo o que quer pelo lado esquerdo, um jogador muito impetuoso, bota a bola na frente, é difícil de pegar, e quando não é pelo lado esquerdo, vai pelo meio. É um jogador muito versátil, ele tem uma condição de bola muito boa, né? Ele cola a bola no pé, é difícil de tirar, e de fato o Flamengo precisa ficar de olho nele, porque até aqui, pelo menos nesse momento aí, em que o jogo ficou mais tenso, mais intenso também, ele é o principal jogador de articulação do Palmeiras. Recado para você, torcedor Bruno. do Palmeiras. Antes, informações com Fernando Vidotto. A gente fica aqui pertinho do banco, a gente consegue pescar algumas coisas, né? Por exemplo, eu até falei no início da transmissão que o Luiz Freitas tinha um apelido de Robinho, depois o pessoal do Palmeiras usou o nome oficial. Vai lá, Bruno. Vamos ver o próprio Luiz agora, Vidotto. Buscava jogar do camisa 10, foi derrubado, pediu a falta, a arbitragem não foi na dele, não. Bola sai em lateral. Diga, Vidotto. Então, o Luiz Freitas tinha esse apelido de Robinho, agora usa o nome oficial. E eu peguei aqui, ouvindo o pessoal do banco gritar, o Cauã Silva, camisa 7 do Palmeiras. O pessoal aqui, né, os colegas chamam ele de Pelé, quer dizer, sem pressão nenhuma, né? Mas tem moral, né? Tem moral, né, Gonzalo? Quer você chamar de Pelé na categoria de base? Pelo menos mostra um respeito enorme dos seus companheiros lá. Não tenha dúvida, né? Quando você é chamado de Pelé da sua profissão, é porque você, no mínimo, é bom ou é respeitado. Agora, isso também pode ser um motivo de pressão, né? Sem dúvida. Não funciona a jogada ali do Cauã Silva com o Luiz Freitas. A recuperação é do Flamengo. Movimentação do Mateusão esperando o passe do Peterson. Passe atrás com o Matheus França. Trabalhando com o Vitor Miller. Mais uma vez tentou trabalhar o Mateusão, ficou cobrando ali uma falta, a arbitragem não marcou. E a bola é do Palmeiras. Olha onde é que tá o David, ó. Começando a jogada lá atrás. Passe não foi legal. Facilitando o trabalho do Dudu.
Samuel. Lançamento do Cauã Moura. Tenta afastar o Robert Dias. Acaba se atrapalhando. Pressionado ali pelo Vitor Hugo. A bola acaba batendo por último no Matheus França. Lateral para o Palmeiras já cobrado. Na direção do Wendel. Domina o Cauã Silva. Passe no meio com o Wendel. Movimentação do Luiz. Tenta clarear o Wendel. Vida difícil para ele. Demorou a resolver. Os jogadores do Flamengo chegaram. Pressão em cima do Vitor Miller. Voltou nos pés do Dudu. Tá sentindo o Vitor. Tá caído camisa número 5. Passe do José Wellington. Não chega no Mateusão. Tá aí o Vitor caído, ó. No lance anterior ficou sentindo camisa número 5. Falei que tinha um recado para você, torcedor do Palmeiras. Quando o Palmeiras joga, você joga junto, dentro e fora de campo. Acesse www.avantepalmeiras.com.br, seja avante. E para você, torcedor rubro-negro, faça o Flamengo cada vez mais forte. Seja sócio torcedor e tenha acesso a descontos, experiências e conteúdos exclusivos. Acesse mengo.com.br e jogue junto com o Mengão. Trabalhando o Vitor Miller. Consegue fazer o passe, encontra o Vitor Hugo. Se movimenta, buscou a linha de fundo. Marcado pelo Robert Dias. Escanteio. Robert Dias, que já foi convocado para a seleção brasileira. Está na lista dos jogadores do Palmeiras que já serviram a seleção. O lateral esquerdo, Robert Dias. Preocupado José Henrique. O Flamengo tem mais uma oportunidade para jogar essa bola dentro da área. Matheus França conquistou o cruzamento. Toque de cabeça para o gol. A bola vai direto para fora, apenas acompanhou o José Henrique. Agora, nessa reta final, e principalmente depois que o Flamengo conseguiu fazer o seu gol, os dois times aí, acredito que um pouco por cansaço, um pouco... Olha aí, quase que ele fica no mano a mano. E a pressão continua, Gonzalez. Conseguiu recuperar. Cauã Silva, clareia, leva para o meio. São dois jogadores na marcação, ainda o Cauã. Jogada não deu certo para ele. Impedimento marcado lá do Mateusão. Mas eu dizia que, em parte por cansaço de todos os jogadores, porque o jogo foi muito intenso. Talvez em parte porque estamos em começo de temporada, falte ainda um pouco de sincronia, um pouco de treinamento, mas estão surgindo muitos espaços no meio. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras é que não estão conseguindo aproveitar e encaixar o contra-ataque, mas sempre que há a recuperação de bola por qualquer um dos dois times, o adversário acaba não recompondo com tanta velocidade. Por isso também o jogo ficou aquela loucura dos 25, quando saiu o gol, até mais ou menos os 35 ali, com chance para tudo quanto é lado. Olha a bola recuada para o José Henrique, mais uma vez na fogueira o goleiro do Palmeiras. Jota tenta afastar, mais 2 minutinhos, vamos até 47, informou o Fernando Vidotto. Bola chega no Jota, passe na frente buscando o Wendel, sai do gol o Diogo. Teve que afastar com o pé, a bola abriu demais, acabou saindo da área. Lançamento na direção do Luiz Freitas. Tem chute pro gol de longe, que golaço! Gol! E olha, foi do meio da rua, brilhando a estrela de Jean Carlos no Brasileirão. Veja só, perna esquerda no cantinho do Diogo, para empatar o jogo ainda no primeiro tempo nos acréscimos. Que pancadaça do Jean Carlos. E o Palmeiras empata, Gonzalez. Agora sim, o placar de 1-1, né, que deve ser o placar do primeiro tempo, está quase acabando, né, já estamos nos acréscimos. Retrata melhor o que foi esse primeiro tempo intenso, de muita qualidade, os dois times buscando o gol o tempo todo, principalmente na reta final, a partir dos 20 minutos.
E um gol que confirma aquilo que eu tinha falado agora há pouco da questão do espaço que as equipes dão. O Jean tem tempo para dominar a bola, ajeitar o corpo, olhar a posição do goleiro, que a meu ver, o Diogo, que foi tão brilhante nesse primeiro tempo, eu tenho a impressão que ele pulou um pouco atrasado nessa bola, porque foi um chute muito forte, mas foi de longe. Enfim, o Palmeiras chega de maneira muito justa ao empate. No finzinho do primeiro tempo, o Palmeiras consegue empatar em casa num balaço do Jean Carlos. O primeiro gol do jogo foi do Vitor Hugo, camisa 10 rubro-negro. E o Palmeiras consegue empatar no finalzinho da primeira etapa. Daqui a pouquinho o Fernando Vidotto vai conversar com os personagens desse primeiro tempo. Foi muito animado, muito movimentado, Gonzalez, e termina com esse placar de 1-1. E foi justo, porque o Flamengo teve mais consistência até o momento que fez o gol. A partir daí, o Palmeiras reagiu, o jogo virou uma loucura e o empate foi justo. Fernando Vidotto. Vamos lá, que já estamos o pessoal aqui com o Jean Carlos. Que golaço que você fez, hein? Você se imaginasse, quando a bola saiu do seu pé, você achou que já ia ser um gol desse? Sempre brigando pela segunda ali, né, cara? Aí, o que sobrou, pingou, soltei. Quando ela entrou, foi uma sensação inexplicável. Agora é trabalhar, ver o que o professor tem pra falar e voltar mais forte e virar esse jogo. Sair daqui com os 3 pontos. Você que foi descoberto do Sabotagem FC, né? Aquele Isso time mesmo, da sim. Várzea. E como é que é pra você que jogava lá na Várzea e hoje tá aqui no Allianz jogando? Pra mim, cara, é um orgulho de mim mesmo e agradecimento ao pessoal do Sabotagem lá, o Black lá, que também que foi o projeto. Só tenho a agradecer a eles e estou muito feliz de estar honrando o trabalho que eles fizeram comigo aqui hoje no Palmeiras. Muito bom, muito obrigado, Jean Carlos, parabéns pelo golaço. Obrigado. Vamos conversar com o autor do gol do Flamengo também, Vitor Hugo. Vitor, depois do seu gol, parece que o time parou, né? O Palmeiras atacou muito mais logo depois do seu gol. Por que isso aconteceu? Por que parece que o Flamengo diminuiu um pouco a intensidade depois de fazer o gol no melhor momento na partida? Acho que fizemos um bom primeiro tempo, manter o ritmo, tentar ficar um pouco mais com a bola, controlar um pouco mais o jogo, chegar lá na frente e fazer os gols. Você está achando que o time está um pouco desligado, tem muita bola lançada também, chegando quase na cara a cara com o goleiro de vocês? Acho que estamos bem, voltar focado agora e fazer um segundo tempo melhor. Tá certo, muito obrigado também ao Vitor Hugo. Esse projeto que eu falei, né, do Sabotagem FC, é um time em homenagem ao rapper paulista que faleceu numa comunidade aqui em São Paulo. Ele foi descoberto lá, da Várzea, e hoje brilhando com a camisa do Palmeiras, o Jean Carlos. Obrigado, Vidotto. Já com contrato profissional. Está na lista dos jogadores do Palmeiras que já tem contrato profissional. Jean Carlos, que fez um golaço agora no final do primeiro tempo. Em junho vem aí a Euro, hein? Teremos Eurocopa nos canais Sport TV. A gente volta já já. Somos todos campeões. Estamos de volta no Sport TV com o intervalo campeão. 18 graus em São Paulo. Allianz Parque recebendo a estreia no Brasileirão Sub-17 de Palmeiras e Flamengo. Por enquanto 1-1, um jogo extremamente animado. O Ricardo Gonzalez está aqui comigo. Foi tão animado e tão movimentado que a nossa equipe de produção preparou os melhores momentos, Gonzalez. Eles estão enormes. Dá uma olhada. Pois é, a gente poderia ter feito um intervalo inteiro, né? Pelo menos uns 15 minutos de grandes lances. Veja só aí já o Palmeiras começando o jogo pressionando, mas até o Flamengo fazer o seu primeiro gol com 25 minutos, as duas equipes estavam bem posicionadas, um pouco mais cautelosas, o Flamengo mais firme na marcação do meio de campo, até esse lance aí. A jogada que o Peterson, ele ganha a bola, poderia até já rolar para o meio, arriscou para o gol e no rebote. O Vitor Hugo, com muito oportunismo, né, muita tranquilidade, estava numa condição boa, chegando de frente para bater, abriu o placar para o Flamengo, que estava ali um pouquinho superior, o placar era merecido. A partir daí, Bruno e amigos, o jogo virou um festival de adrenalina, jogo para cardíacos. Veja essa sequência de 3 defesas do Diogo, os 2 últimos chutes do Carlos Eduardo. Esse último aí, ele perdeu a bola, acabou ali espirrando o taco. Veja só, esse aí, ele bate firme, né? O chute cruzado, na defesaça do Diogo. Depois, ele poderia ter batido mais forte, acabou não sendo tão feliz. Olha essa jogada do lateral do Flamengo, Samuel, jogada que eu qualifiquei de gente grande, chute do Matheus França, uma defesaça também do Zé Henrique. Dos 25 minutos em diante, a tônica foi essa. O Flamengo com problemas na sua marcação, jogando em linha,
e aí deixando muito espaço do Palmeiras. Veja só, bola na trave, impressionante. Esse foi para mim a melhor chance. Seria um gol até mais fácil de ser conseguido do que aquele que o Palmeiras fez com o Jean Carlos, que foi um chute de longe, mas esse gol aí estava feito, né? O David poderia ter aberto o placar. O Flamengo também, na sequência, quase faz um gol ali meio aleatório, uma rebatida ali infeliz do goleiro do Palmeiras. Essa bola poderia entrar e ia matar o goleiro. E o José Wellington, né, Gonza, nesse lance é bem legal. Aparecendo como elemento surpresa entre os zagueiros do Palmeiras, ele que é um lateral. Sim, a movimentação dos dois times foi muito boa. E aí essa pancada do Jean Carlos, né? O Flamengo dando muito espaço na entrada da área, na chamada segunda bola. O Jean domina, tem tempo de ajeitar o corpo e aí fazer o chute na melhor condição. Mas foi um grande jogo de futebol. Tenho certeza que você que acompanhou aqui ficou super satisfeito. E um placar que é o melhor retrato do que foi esse primeiro tempo. Estamos de volta no Sport TV com o intervalo campeão. Daqui a pouquinho o segundo tempo para você com imagens do Allianz Parque. Por enquanto, Palmeiras 1, Flamengo também 1. Você viu agora há pouco nos melhores momentos. O Flamengo fez 1-0 com o Vitor Hugo. E já nos acréscimos, o Jean Carlos fez um golaço. 1-1 por enquanto em São Paulo. Fernando Vidotto na reportagem do Sport TV já vai confirmar pra gente se tivemos ou não, Vidotto, alguma mudança nesse intervalo. Não tivemos substituições durante o primeiro tempo. E também não tivemos substituição no intervalo. As duas equipes voltam com a mesma escalação. Bruno. Obrigado, Vidotto. Duas equipes então, aquelas que começaram o jogo. Palmeiras com José Henrique, Carlos Eduardo Mina, Gabriel Vareta, Robert Dias, Jean Carlos, Luiz Freitas, Jota. Lá na frente o David, o Wendel e o Cauã Silva. O Flamengo com o Diogo, Samuel, Cauã Moura, Darlan, José Wellington, Vitor Miller, o Dudu, que já tem cartão amarelo, assim como Samuel. Vitor Hugo com a 10 fez o gol. Lá na frente Matheus França, o capitão, com a número 7. O Peterson com a 11. O Mateusão com a número 9. A gente falou um pouco do Mateusão. Mateusão já vem servindo também o sub-20 do Flamengo. E no caso do Mateusão, um jogador que veio de outro clube ainda na base. O Mateusão veio do América Mineiro. Nós temos alguns casos dos dois lados. Jogadores que começaram desde o futsal no clube, né? Já estão há mais tempo. E outros que chegaram recentemente de outros clubes. Vambora pro jogo. Tem bola rolando no Allianz Parque para o segundo tempo, de 1 para o Palmeiras, 1 para o Flamengo. Estou com o Ricardo Gonzalez na transmissão, Fernando Vidotto nas reportagens do Sport TV. Primeira bola já recuada para o Diogo, participou muito no primeiro tempo, como você viu, em um dos lances com 3 defesas, ajudando o Flamengo na primeira etapa. O Flamengo já conquistou esse torneio com a chancela da CBF em 2019. Naquele ano o Flamengo gabaritou, né? Venceu o Sub-17, o Sub-20 e o profissional. Primeira rodada do Brasileirão Sub-17 para você ligado no Sport TV. Vamos ver o trabalho do Wendel agora. Acompanhado na marcação do Dudu. Tentou o passe lá dentro, veio o Palmeiras. Saiu do gol, Diogo, e é pênalti. Pênalti do Diogo em cima do Carlos Eduardo. Mais uma vez o lateral do Palmeiras aparece dentro da área como elemento surpresa. Derrubado pelo Diogo com pouco mais de 1 minuto no segundo tempo. Mais uma vez o lance, Gonzalez. Arbitragem marcando o pênalti do goleiro Diogo em cima do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, que já aparecia bem no primeiro tempo. Foi ele o autor daqueles 2 chutes em sequência para a defesa do Diogo. Agora infiltrando pelo meio, uma bola roubada pelo Palmeiras, um vacilo ali do Zé Wellington, lateral do Flamengo, no meio, permitiu o contra-ataque, e aí o pênalti, me parece que não há dúvida, né? O Diogo não tinha o que fazer, tentou parar a jogada e o árbitro em cima marcou. E o Luiz Freitas já posicionado, capitão do Palmeiras, para fazer a cobrança. Com menos de 2 minutos, ele contra o Diogo. Autorizado Luiz na cobrança, Luiz Freitas na cobrança, defendeu o Diogo. A bola voltou dentro da área, tentou o lance o Cauã Silva. Apenas tiro de meta para o Flamengo, agora vai todo mundo festejar com ele, né? Cometeu o pênalti,
mas fez a defesa. Sai um caminhão das costas do goleiro Diogo mais uma vez. A cobrança do Luiz Freitas e a defesa do goleiro do Flamengo, Gonzalez. É, uma belíssima... Veja só, a elasticidade, né, o reflexo dele, esperou a definição do camisa número 10, o Luiz Freitas, né, que também ajudou um pouquinho, porque embora a bola tenha saído com força, mas ela não foi muito no canto, foi à meia altura. Esse tipo de cobrança normalmente facilita a vida do goleiro. Se ele acertar o canto, ele chega na bola. E foi o que aconteceu com o Diogo. Enfim, vai se transformando aí num personagem principal, né? Tanto pelas grandes defesas, também pelo gol, no gol que sofreu. Tenho a impressão de ter pulado um pouquinho atrasado, mas não chegou a ser uma falha gritante. No saldo, ele está no lucro. Defesa importantíssima agora do Diogo. Bola recuada para ele mais uma vez. Tira de lá o Mina. Tenta o domínio o Matheus França. Pressionado pelo Jean Carlos, ele consegue fazer o passe. Encontrou o Samuel. Mas atrás o Vitor Miller. Mas a bola chega no José Wellington. Tabela o Flamengo pelo lado esquerdo. Bola recuperada. Vai embora o Luiz. Acabou de perder o pênalti, quer se redimir. Mas o passe não saiu legal. Conseguiu no esforço ali o José Wellington fazer o passe encontrando o Peterson. Tá caído o lateral. E a gente falava agora há pouco nos melhores momentos, né, Gonzalez? Enquanto a gente tá vendo o José Wellington aí caído, ele tinha participado de uma jogada importante como elemento de surpresa dentro da área, e agora no pênalti a favor do Palmeiras, o lateral Carlos Eduardo também aparece dentro da área, sofreu o pênalti cometido pelo Diogo. Tanto o Arthur Itiro, né? Isso ele já faz, a gente já conhece essa característica dele há mais tempo, mas o Mário Jorge também fazendo isso no Flamengo, né? São treinadores que costumam soltar os laterais de uma maneira geral. A não ser que o jogador tenha uma característica mais defensiva, mas em geral eles soltam os laterais e tem ali um sistema de cobertura com os cabeças de área, e é o que está acontecendo, né? Agora, nesse segundo tempo, o José Wellington não voltou muito bem. Ele bobeou no lance que originou o pênalti, depois perdeu uma outra bola e precisa se ligar. Ele demorou a voltar do vestiário e parece que, né, até agora não se recuperou. Dentro da área, o Carlos Eduardo se esforçou de novo. A gente falava dele agora há pouco. Mais uma participação do Carlos dentro da área do Flamengo. Diogo que fez a defesa no pênalti. Diogo é de Fortaleza, né? Cearense, Diogo, titular nessa estreia do Brasileirão Sub-17. Já tem na base do Flamengo um título estadual. E a gente está vendo o Mário Jorge ali. Pressão em cima do Dudu. Bola recuperada. De novo com o Palmeiras no campo de ataque. O Wendel tentou clarear. Marcação do Vitor Miller em cima dele. Movimentação do Luiz Freitas. Esperando o cruzamento dentro da área. Aí a vida ficou mais difícil agora para o Wendel. 2 jogadores do Flamengo na marcação. Passamos dos 5 minutos. Daqui a pouquinho tem Bem Amigos. Galvão Bueno hoje vai receber Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Hoje é o convidado do Bem Amigos. Bom passe, dentro da área. Wendel, saiu o Diogo do gol. Não tá valendo mais nada. Impedimento marcado no ataque do Palmeiras. Mais uma vez o lance, ó. E a movimentação do Wendel. Um pouco à frente em relação ao Darlan. É um lance dificílimo, né? A gente poderia até cravar que ele estava impedido, mas talvez se houvesse VAR, a gente fosse desmentido. Verdade. Tenho dúvidas. Como foi aquele lance do primeiro tempo, né? Diga, viu, doutor? O comentário do Arthur Itiro, do auxiliar técnico do Arthur Itiro para ele foi: eles sentiram fisicamente, isso falando do time do Flamengo, então tá bom pra gente. Esse é o recado que vem do banco do Palmeiras. Confiando de que no físico pode levar vantagem na segunda etapa. Lembrando que a temporada do Sub-17 e do Sub-20, assim como o profissional, a temporada 2020 também teve que invadir 2021. Então a gente não tem tanto tempo assim que os campeonatos de 2020, temporada 2020, terminaram. De qualquer maneira, são jogadores que vieram de outra categoria em grande maioria. Como a gente vem destacando aqui, jogadores nascidos em 2003 que faziam parte
do Sub-17 até a temporada passada, a grande maioria desses jogadores foram para o Sub-20 ou saíram dos clubes, né? E já tinham esbarrado ali no limite da idade para essa categoria. Bola mais uma vez recuada com o Diogo. Então a gente tem aqui, nessa temporada de 2021, jogadores nascidos a partir de 2004. Mina lá atrás. Começando com José Henrique. E a saída de bola foi muito ruim. Não conseguiu o domínio Gabriel Vareta. E o Flamengo tem um presentaço, um lateral de graça no campo de ataque. E essa observação, Bruno, com relação à parte física do time do Flamengo, eu não diria que é todo o time do Flamengo que sentiu, né, como observou ali o auxiliar do Arthur Itilo. Mas alguns jogadores claramente dão sinais de desgaste físico porque já não conseguem mais acertar os passes. Caso clássico dos dois laterais, o Samuel e principalmente o Zé Wellington e também o Dudu, né, que não consegue, quando tem a bola, tá errando o passe, não consegue acompanhar a movimentação dos jogadores do Palmeiras ali no meio. Muitas vezes ele fica olhando, né? Então é uma situação que o Mário Jorge precisa observar. Talvez tenha que fazer modificações em função dessa reposição física que o Flamengo está precisando. Na temporada passada, o Sub-17 do Flamengo fez 20 jogos. Passe do Vitor Miller lá na frente. Trabalhou no pivô Mateusão. Matheus França faz a bola chegar dentro da área. Jogada do Vitor Hugo não deu certo. O Peterson ficou reclamando. Pedia aqui no lado esquerdo o Peterson. Ele que fez a jogada do gol do Vitor Hugo, né? A jogada começou com o Peterson pelo lado esquerdo e agora ele esperava a retribuição, esperava o passe do Vitor Hugo, mas a bola não veio. Flamengo que na última temporada do Sub-17 foi às semifinais no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Na temporada foram 20 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, marcando 43 gols, sofrendo 32. Quase 10 agora do segundo tempo. Matheus França, na linha de fundo. Tentativa do toque do Mateusão dentro da área. Mateusão, saiu do gol. José Henrique para fazer a defesa. Abafou. Formou-se uma parede na frente do Mateusão. Mais uma vez o lance do Matheus França. O Mateusão tentou o domínio dentro da área. Jogada do Peterson na linha de fundo. Bola afastada pelo Mina. Lateral já cobrado. Trabalha o José Wellington. Pressionado pelo Jota. Ainda o José. Tenta levar um pouco mais para o meio. Passe não saiu legal, facilitando o trabalho do Mina. Recuperação do Flamengo. Vitor Hugo na entrada da área. Tentou o passe no meio. Mateusão insiste. Bola vai para fora. Último toque do Cauã Silva. Escanteio. Mais uma vez voltando para auxiliar na marcação o Cauã, que faz parte da linha de frente do ataque do Palmeiras, mas voltou agora para ajudar. E o Flamengo tem mais um escanteio. Preocupação do José Henrique. Abertura do Brasileirão Sub-17 para as equipes no Allianz Parque. Bola viajando. Afastada na primeira trave. Vem chute pro gol na tentativa do Vitor Hugo e ela sobe demais. O maior evento esportivo do mundo está chegando e você vai ver tudo no Sport TV. Serão 4 canais e mais 45 sinais ao vivo. Um time de comentaristas especiais, além de um programa totalmente dedicado aos jogos. Tóquio 2020 no Sport TV, despertando o melhor de nós. Bruno. Vidoto. O pessoal do Flamengo passou uma informação aqui curiosa, né, sobre o goleiro Diogo, que pegou o pênalti, também fez boas defesas no primeiro tempo. Ele é um sobrevivente, né, daquela tragédia no ninho do Urubu, onde faleceram 10 jogadores, né, do Flamengo. Ele estava lá naquele dia, ele sobreviveu à tragédia. Hoje está aí titular, né, no Sub-17 do Flamengo e tem sido convocado também para a seleção brasileira da categoria. E dos 10 meninos, né, Vidoto, que faleceram naquele trágico incêndio, 6 eram nascidos em 2004, Gonzalez. Teriam em 2021
17 anos e certamente estariam nesse elenco. É sempre bom lembrar disso, né? Esse caso não pode nunca ser esquecido, né? Ainda temos desdobramentos, ainda não se chegou a um acordo definitivo com famílias, os responsáveis ainda não foram inteiramente apontados e a gente não há como lembrar. A partir de agora, sempre que esse time sub-17, essa geração estiver em campo, a gente vai lembrar que poderiam estar aqueles meninos, aqueles mártires daquela tragédia. E agora o Cauã Moura está sentindo. O Mário Jorge conversa com seus assistentes. Tá difícil agora para o Cauã Moura, hein? Vai ter que substituir. Vai ter que trocar. O Mário Jorge. Daqui a pouquinho o Vidotto traz pra gente a informação de quem vai entrar no lugar do Cauã Moura, saindo um dos zagueiros do Flamengo. Sentindo muito ali o pé direito. Bruno, entrando o JP com a camisa 14, então no lugar do Cauã Moura, que sentiu e deixou o campo com a 3. Obrigado, Vidotto. JP, portanto, vai fazer a dupla ali com o Darlan. Bola viajando na área. Domina o Mateusão. Vai embora o Flamengo, partindo em velocidade com o Matheus França. Fugiu da marcação, Matheus. Trabalha o capitão. Mateusão, cobertura do Jota. Passe para trás do Mateusão. Não deu certo. Jota mais uma vez na cobertura. Cuidado também do Jota, né? Porque tem cartão, e um cartão desde o primeiro tempo. Cuidado para não fazer nenhuma falta em cima do Mateusão agora nessa disputa. Quase 15 minutos do segundo tempo. José Wellington. Tabela sai. Matheus França. Tenta passar pela marcação, o capitão encontrou o Peterson dentro da área, o passe no meio, passou por todo mundo pelo Vitor Hugo. Que esperava dentro da área, veja só. Mais uma vez, passe do Peterson, muito à frente do Vitor Hugo. Trabalha o Luiz Freitas. Tabelou com o Wendel. O Wendel voltou agora com o Jean Carlos. Está o autor do gol do Palmeiras. Mais um passe errado. Peterson não consegue passar. O Wendel estava voltando, né, para ajudar na marcação. Queria essa bola para ele. Lateral marcado para o Flamengo. E agora, os dois se estranham. Jean Carlos e José Wellington. Está expulso. Está expulso o jogador do Palmeiras. Está expulso o Jean Carlos. Ele não tinha cartão amarelo. Vermelho direto por conta desse lance em cima do José Wellington. Mais uma vez, por outro ângulo, a gente traz para você no Sport TV o pontapé do Jean Carlos em cima do José Wellington. Uma jogada na lateral, Gonzalez perdeu a cabeça o Jean Carlos. Absolutamente injustificável. Exatamente. Primeiro, porque é um lance que não representa nenhum perigo para o time do Palmeiras. Segundo, porque é um pontapé. O Zé Wellington estava de costas. Ele pode até ter falado alguma coisa, mas não se justifica esse lance na cara do Arthur Itiro ali. O Jean Carlos tinha feito o gol. Olha o Flamengo. Vamos ver o José Wellington. O Flamengo com um jogador a mais. José pro gol. Para a defesa do xará dele. José Henrique. Defesa do goleiro do Palmeiras, que agora fica com um jogador a menos. E logo o autor do gol, Jean Carlos, que não tinha nem amarelo, expulso direto por conta desse lance infeliz do Jean. Não tô pedindo desculpas ali, mas não tinha jeito, né? Um pontapé no José Wellington e expulso o jogador do Palmeiras. E ele é um volante que a gente pode chamar de um jogador moderno, que não fica apenas na marcação, que aparece no ataque. Fez o gol, não é um jogador violento, vinha fazendo uma partida ali, marcando bem, marcando firme, mas sem fazer muitas faltas. E aí faz uma coisa dessas absolutamente fora do padrão, do justificável, muito bem expulso.
E essa irresponsabilidade prejudica muito o Palmeiras, porque o time vinha ali conseguindo conter o Flamengo, e agora com um jogador a mais pode até ganhar o jogo. Passe no meio do Peterson, Mateusão pro gol! Gol! Do Flamengo! Brilha a estrela de Mateusão no Brasileirão! O passe do Peterson encontrou o Mateusão livre dentro da área. Marcação não deu conta do camisa 9. O José Henrique se esforçou para defender, mas não tinha jeito. O Flamengo faz 2-1 e o Palmeiras logo depois realizando substituições. Gonzalez, Mateusão deixou dele. O Mateusão tá tendo uma luta em glória com a defesa do Palmeiras. A bola tá chegando pouco. Ele agora, há alguns minutos atrás, ganhou uma disputa de cabeça, quase faz o gol, num lance que estava perdido, e ele foi lá brigar pela bola, e agora, com muito oportunismo, ele dominou e fez o gol. Agora, o detalhe foi exatamente o que você ressaltou, Bruno. Apareceu livre dentro da área. Quem sabe, se o Jean Carlos estivesse em campo, poderia ser ele a deixar o Mateusão não tão livre, né, ter alguém para incomodá-lo e impedir o gol do Flamengo. Eu acabava de comentar, quando saiu o gol, que o Flamengo, com um homem a mais, tinha muito mais chance de ganhar o jogo. E a infelicidade do Arthur Itiro, perdeu um jogador e já tinha 2 posicionados para entrar quando o Flamengo fez o gol. Os jogadores já estavam posicionados ali, só que entraram logo depois do gol. Mudanças no Palmeiras, Vidotto. Entrou mais um Cauã no Palmeiras, o Cauã Oliveira entrou com a 13 no lugar do Mina, deixou o campo com a 3. E saiu também o David com a camisa 11 para a entrada do Luiz Guilherme, camisa 19, que eu também pesquei o apelido dele aqui, é o Manga, chamado de Manga pelo elenco. Obrigado, Vidotto. Luiz Guilherme, portanto, com a 19, Cauã Oliveira com a 13, são as mudanças no Palmeiras, logo depois do gol do Mateusão. Movimentação do José Wellington. Jogadores que saíram acabam sacrificados depois da expulsão. Passe na frente buscando o Matheus França. Não conseguiu o domínio o capitão rubro-negro. Bola de novo com o Palmeiras. Perdendo o jogo nesse momento. Com o jogador a menos. Quase 20 minutos agora. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Bem Amigos. Galvão Bueno vai receber hoje Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho vai contar suas histórias para o Galvão daqui a pouquinho no Bem Amigos. Mais uma mudança, Vidotto? Sim, entrando Bruno Lima, volante, camisa 21, no lugar do Cauã Silva, deixa o campo com a camisa 7. Portanto, os 2 jogadores que faziam o lado de ataque do Palmeiras, Gonzalez, o David, saiu agora há pouco. E também o Cauã Silva agora fora, entrando o Bruno Lima. No caso do Cauã Silva, digamos, a perda, o prejuízo do Palmeiras é maior. O Cauã foi um dos principais nomes do primeiro tempo e está saindo para a entrada do volante exatamente porque o Arthur Itiro, ele tenta recompor um pouco o posicionamento do seu meio-campo, principalmente na questão da marcação. Depois da expulsão infantil do Jean Carlos, abriu-se um buraco no meio de campo. O Flamengo fez o gol e depois teve ali algumas situações, uma bola que chegou para o Matheus França, ele estava desligado, não conseguiu acompanhar, mas ele domina aquela bola e poderia sair na cara do gol. Lançamento na direção do Peterson, vem o Flamengo, passe no meio, a bola afastada. Chegada providencial do Cauã Oliveira, que acabou de substituir o Mina. E agora teremos mudanças no Flamengo. Entrando Wesley com a camisa 13 no lugar do Samuel, deixa o campo com a camisa número 2. E entrando também João Felipe com a 18 no lugar do Dudu, que já estava amarelado, deixa o campo com a camisa 8. Samuel e Dudu já tinham cartão. E a opção agora do Mário Jorge. Tirou justamente jogadores que estavam amarelados. Samuel, número 2, Dudu com a número 8, João Felipe e Wesley em campo agora.
Os dois que saíram, além de estarem amarelados, estavam fisicamente esgotados. A gente falava desde o começo do segundo tempo, né, que o Zé Wellington, o Samuel e o Dudu claramente não estavam conseguindo acompanhar ali por conta do cansaço. O primeiro tempo foi muito intenso. Até a comissão técnica do Palmeiras percebeu essa queda física do Flamengo, que acabou sendo beneficiado com a expulsão do Jean. Lançamento dentro da área, tenta sair do gol José Henrique. O Flamengo agora em busca do terceiro gol. Bola sobrou lá atrás nos pés do João Felipe, primeira participação dele. Lançamento vem por baixo, afasta o Gabriel Vareta. E a gente falava sobre a juventude dos jogadores, alguns que nasceram em 2006, inclusive. Muito jovens. O Wendel está esperando para voltar, para ser liberado. E o caso do Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme nasceu em 2006. Jogador que já havia, inclusive, na temporada passada, reforçado o Sub-17. Vai completar 15 anos em 2021. Peterson encara a marcação, a cobertura do Jota providencial. Ele já tinha passado ali pelo Carlos Eduardo. É a abertura do Brasileirão Sub-17 para Palmeiras e Flamengo. Grupo A da competição. Primeira parte classificatória com 2 grupos de 10 equipes cada. As 4 melhores se classificam para a próxima fase. Movimentação na área do José Henrique. Não saiu do gol agora o goleiro do Palmeiras. Tentou o toque de cabeça lá dentro o JP. Vai sobrar com o Bruno Lima. Pressionado na marcação. Tem pelo menos o lateral. Buscou a jogada com o Jota. Pressão do Flamengo com o Mateusão. Afasta o Cauã Oliveira. Apesar do esforço, a bola saiu. Lateral para o Flamengo. Mateusão tentou fazer o pivô. E agora falta em cima do Vitor Miller. Falta do Luiz Freitas. É impressionante, Bruno, como a expulsão do Jean Carlos ela desestabiliza o time do Palmeiras. Um time que, com 11 contra 11, tinha o jogo controlado. Estava 1-1, o Palmeiras tendo perdido um pênalti, mandado uma bola na trave no primeiro tempo. Ou seja, com todas as condições ali de superar, inclusive fisicamente, o Flamengo. E aí, o Jean faz aquela infantilidade e logo na sequência toma o segundo gol. Agora o Palmeiras está perdidinho em campo. E agora vem pacotão, Fernando Vidotto, no Palmeiras. Pois é, Arthur e Tiro faz as últimas 3 substituições que pode. Entra o Léo, camisa 15, volante, no lugar do Jota, camisa 8. Entra também o Thales, camisa 18, meio campo, no lugar do Carlos Eduardo, lateral direito. E, por último, entrando o Serafim, camisa 12, ele é zagueiro, no lugar do Wendel, atacante deste campo 9. Mais 3 mudanças, portanto. Léo, Thales e Serafim. Alterações do Arthur e Tiro. Time dele com um jogador a menos, perdendo o jogo em casa na estreia do Brasileirão. Flamengo que na última temporada teve como artilheiro o Verton, com 8 gols, e o Peterson, que já estava no Sub-17, marcou 5 gols na temporada passada no Sub-17. Peterson ainda em campo, apesar das mudanças do Mário Jorge, mantendo o seu camisa 11. Trabalha o Luiz Guilherme. Passe não saiu legal. Matheus França buscou a jogada com o Mateusão. Voltou o Matheus França. Clareou, se aproxima da área. Bola explodindo na marcação do Gabriel Vareta. Tentou a passagem o Bruno Lima. Lateral já cobrado. O desafio do Palmeiras com um jogador a menos. Tendo que responder no segundo tempo. E por essa imagem, Gonzalez, me parece que o Serafim foi fazer a dupla com o Cauã Oliveira, né?
E o Gabriel Vareta, que começou o jogo como zagueiro, fazendo dupla com o Mina, que já saiu, o Gabriel tá lá no lado esquerdo, como um lateral. O time do Palmeiras tem jogadores muito versáteis, né? E o sistema de jogo, ele é muito bem treinado, muito bem ensaiado pelo Itiro. Os jogadores sabem o que cada um desempenha, o que cada posição desempenha. E aí eles têm a possibilidade de desempenhar diferentes funções sem que a produção caia. O problema do Palmeiras não é técnico, não é físico e emocional depois da desvantagem. Lançamento na área, passou por todo mundo. Fechava na segunda trave o Léo, que acabou de entrar. Já começou o Cartola FC 2021 e ele está épico, hein? Teremos o tão desejado banco de reservas, mais tempo para escalar e mais ligas para quem for pró. Acesse cartolafc.com.br e participe. Olha a pressão agora em cima do Darlan. Depois parou o jogador do Palmeiras com falta. Teve que derrubar o Bruno Lima. Vai levar cartão amarelo Darlan. Perdeu a posse da bola. Derrubou o Bruno Lima. E o Thiago Lourenço de Matos, que é o árbitro do jogo, está só esperando um ato formal ali. O Darlan levantar para receber o cartão amarelo que já está na mão do árbitro por conta desse lance, Gonzalez. Ele erra no domínio, né? A bola escapa e aí ele é obrigado a fazer a falta. Não há nenhuma dúvida que ele merece, no mínimo, o cartão amarelo. Não foi uma falta violenta, foi uma falta ali de jogo, mas, enfim, ele impediu também um ataque importante do Palmeiras. O Flamengo tem que tomar cuidado, porque em vantagem no placar, em vantagem numérica dentro de campo, não é inadmissível que o time tenha falhas individuais como essa, que acabou custando um cartão amarelo para o Darlan. Oportunidade para o Palmeiras na cobrança de falta com o jogador a menos. Thales está ali concentrado. Recebe instruções do Arthur Itiro, depois saiu da jogada o Thales. E o Darlan ainda com dores, hein? Quase 30 minutos, a preocupação do Diogo, que trabalhou muito no primeiro tempo. O time dele está vencendo. E agora a preocupação fica com a situação do Darlan para saber se vai ter condições de continuar ou não. O Flamengo já fez 3 alterações. Tá aí o Mário Jorge, ó. Atenção na jogada aí, João Felipe! Tá pedindo para a arbitragem esperar a cobrança de falta do Palmeiras. E agora a gente tá vendo, me parece o Mateusão, né? O Mateusão também sentindo. Além do Darlan, o Mateusão sentindo agora no meio de campo. O 4 já tá fora. O 4 Bruno. tá fora. Vai, Turinho. Diga, Vidotto. Vai, Turinho. É que ele vai deixar o campo, né? Sai com a camisa 9, então, para a entrada do Matheus Gonçalves com a 17. E entrou também o 16, o Pedro Turini. No lugar do 4, do Darlan, passando na minha frente aqui. Esse monte de substituição dá uma complicada, mas conseguimos. Bem demais, Vidotto. Trazendo todas as informações. São muitas mudanças durante o jogo. O Flamengo tenta a ligação com o ataque. Peterson trabalha. Duas últimas mudanças. O Pedro Turini com a 16, como informou o Vidotto. O Matheus Gonçalves com a 17. As saídas do Darlan e do Mateusão. Mateusão que fez o segundo gol do Flamengo, o gol que vai dando a vitória fora de casa. Peterson. Saiu a tabela, de novo o Peterson. Encarando a marcação do Robert Dias. No meio, passou pelo Matheus França. Apesar de todo o esforço, não conseguiu tocar na bola o capitão do Flamengo. A bola não sai, hein? Agora mais uma falta do Gabriel Vareta. Falta em cima do Matheus Gonçalves, que acabou de entrar mais uma vez. O passe do Peterson, a bola passa muito perto do Matheus França. Mas vai lamentar demais
por um detalhe, ele não toca nessa bola. É o Grupo A do Brasileirão Sub-17, você ligado no Sport TV, vai acompanhar todo o campeonato no canal Campeão mais uma vez. Movimentação dentro da área, JP se movimenta. A bola veio baixa agora, facilitando o trabalho do Thales. Palmeiras tenta ligar rapidamente o contra-ataque, mas não consegue. E agora tem pressa na reposição, na cobrança do lateral. Só que o árbitro mandou voltar, né? Não conseguiu o domínio agora o Thales. Se esforça o Peterson. Pede a falta, a arbitragem não marca. O jogo segue, depois a falta em cima do Bruno Lima. O Peterson pediu a falta, a arbitragem não deu e depois ele fez a falta no Bruno Lima e levou o cartão. Cartão para o camisa 11, rubro-negro, mais uma vez o lance, ó. Ele pediu essa falta e depois derrubou o Bruno Lima. No segundo tempo, o Palmeiras perdeu um jogador, o Jean Carlos, que fez o gol nos acréscimos da primeira etapa, foi expulso. Matheus Gonçalves. Recomeçando com o JP. Pressionado pelo Thales. Consegue pelo menos fazer o passe. Cauã Oliveira voltando com o José Henrique. Mais uma vez recorrendo ao seu goleiro. Deixou a bola passar o Bruno. Recuperação do Flamengo. Matheus França. Dentro da área. Acompanhado pelo Cauã. Ele tenta o passe no meio. Vitor Hugo. A bola tá viva e vai embora. Vitor Hugo perde um gol inacreditável dentro da pequena área. Valeu demais o esforço do Robert Dias. Veja só como ele acompanha na marcação o Vitor Hugo e tira o doce da boca do camisa 10. Passe do Matheus França. Quase o terceiro do Flamengo, com quase 35 do segundo tempo. E o Vitor Hugo vai para a cobrança. Fez o primeiro gol lá no primeiro tempo. Bola viajando na área. Tentativa do toque de cabeça do Matheus Gonçalves. JP, opção de passe. Peterson segura. São dois jogadores do Palmeiras agora. Matheus Gonçalves. JP. Peterson no meio. A bola tá viva. Tenta afastar o Thales. E o jogo já tá parado. É evidente que faltando 10 minutos fora os acréscimos, o Palmeiras pode empatar esse jogo, pode até virar. Mas neste momento o time está inteiramente perdido, mesmo com as substituições. O time, depois que ficou com 10 jogadores, se desorganizou inteiramente e recolocou o Flamengo no jogo. O time rubro-negro conseguiu, com a vantagem no placar e a vantagem numérica, colocar a bola no chão, aproximou as suas linhas e mesmo sentindo já, nesse momento, a questão física, a intensidade do jogo, mas tem a partida sob controle, né? É só conseguir fazer o tempo correr, né? Não dar espaço, ficar com os jogadores ligados para não dar bobeadas, como aqui o Darlan deu agora há pouquinho, quase sai o gol de empate. O Flamengo pode sair do campo do Palmeiras com os 3 pontos. Buscando mais o ataque agora com o Vitor Hugo. Vamos nos aproximando da parte final do jogo. Daqui a pouquinho tem o Bem Amigos. Hoje o Galvão vai receber Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, para bater um papo no Bem Amigos. Falar naturalmente de toda a trajetória histórica como treinador do Grêmio. Trajetória que foi interrompida agora. E o Renato vai ser o convidado do Galvão no Bem Amigos. Temporada 2021 já na reta final dos estaduais. Você sabe o Premier, né?
Em jogos exclusivos do Paulista, Mineiro, Gaúcho, Pernambucano. Vamos ver o trabalho do Peterson. Encarando a marcação, linha de fundo, passe no meio. Não conseguiu chegar o Matheus Gonçalves. Vamos ver agora, evita a saída. Pressionado pelo Gabriel Vareta, melhor para o jogador do Palmeiras, que está atuando ali como um lateral esquerdo agora. E além dos estaduais, Copa do Brasil, e tá chegando o Brasileirão. Assine Premier.globo. Premier sempre dá jogo. Reta final no Allianz Parque. Duas bases extremamente vencedoras nos últimos anos, fazendo inclusive finais nas categorias sub-17 e sub-20 nos campeonatos nacionais. Jogadores que já se conhecem muito bem, de outros carnavais, como se dizia antigamente, né, Gonzalo? Eles vêm, a maioria dos jogadores vem de gerações, né? Subindo desde cada vez mais jovem, desde sub-10, sub-9. Bola vai chegar de novo no Gabriel Vareta. Movimentação dentro da área do Thales. Vem o cruzamento. Não chega no Luiz Guilherme. Palmeiras tem de novo a bola. Vai perdendo com um jogador a menos. O Arthur Tiro fez tudo que podia com as substituições. Entrou com o Léo, com o Thales, com o Serafim, Cauã Oliveira, Luiz Guilherme, Bruno Lima. Todos esses entraram no jogo. E o Sport faz 1-0, jogo em andamento no segundo tempo, semifinal do Campeonato Pernambucano, 1 para o Sport, 0 para o Salgueiro. Iago Maidana, cobrando pênalti, fez 1-0 para o Sport. Mais um atendimento com 39 minutos. Mais uma vez o lance, ó. Levou a pior o jogador do Palmeiras. E esse jogo, independentemente do resultado final, ainda que o Palmeiras possa empatar, ou mesmo que seja derrotado pelo Flamengo, mas vai ter muito material para o Arthur Tiro comentar com seus jogadores, né, ao longo dessa semana. Eles estão tendo aí uma experiência rara, né, uma oportunidade que não aparece todo dia, de aprender o que um ato impensado pode custar, o que uma expulsão, você ter o jogo controlado e perder um jogador por expulsão, o que pode acontecer, porque o Palmeiras tinha essa situação enquanto estava com o mesmo número de jogadores, e depois da saída do Jean, o time se desmoronou, se descontrolou inteiramente e permitiu ao Flamengo chegar à vantagem. E o Pedro Turini, com a 16 do Flamengo, leva o cartão. Mais um amarelado nesse final de jogo. Passamos os 40 agora. Pedro, uma das mudanças do Mário Jorge, com a bola rolando. Lançamento do Luiz Guilherme, buscando a segunda trave. Palmeiras tenta ficar com a posse ainda no campo de ataque. Não é fácil encarar um forte time como esse do Flamengo com um jogador a menos, né? A situação é bem difícil. Luiz Guilherme se aproximando da área. Vem o Palmeiras tentando o gol de empate, mas a tabela não deu certo. O Flamengo tenta responder. Um lançamento longo. A bola vai de novo chegar aqui no Peterson. Não conseguiu evitar a saída. O Thiago Lourenço de Matos hoje tem duas auxiliares, a Veridiana Contiliane Bisco, que é auxiliar número 1, e a Leandra Aires Cossetti, auxiliar número 2 hoje no Allianz Parque. Vai embora o Gabriel Vareta. Gabriel Vareta, dos destaques dessa equipe do Palmeiras Sub-17, chegou no clube ainda no futsal aos 9 anos de idade, né? Tem toda uma história com o Palmeiras e o Gabriel Vareta. Bom passe na frente. Vem o Flamengo. Bola chega no Peterson dentro da área. Peterson passou pela marcação. Peterson! Bola afastada em cima da linha. Indo o Peterson pro gol. Pra defesa do José Henrique.
Teve que trabalhar o goleiro do Palmeiras. Primeira oportunidade do Peterson, a bola afastada pelo Serafim, praticamente em cima da linha. A bola voltou com o Peterson e a defesa do José Henrique afastando de lá. Quase o terceiro gol. Flamengo dentro da área com o Matheus França. São dois jogadores da marcação, passe atrás. Vem chute longe para a defesa do José Henrique mais uma vez. Tentou evitar a saída, mas não deu. Uma pancada do meio da rua. Mais uma vez, ó, o passe do João Felipe e o Vitor Miller. Dali mesmo. Colocando o José Henrique para trabalhar, escanteio para o Flamengo. Mais um no segundo tempo. E mais uma vez o Peterson vai para a cobrança. Quase 43. Daqui a pouquinho tem o Bem Amigos. Já o Galvão vai receber o Renato Gaúcho. Renato Portaluppi hoje no Bem Amigos. A jogada não deu certo, hein? Flamengo desperdiça o escanteio. Palmeiras também não aproveita. A bola acaba voltando lá atrás. E olha onde é que tá o Diogo, ó. Tem que sair do gol para afastar essa bola. São os instantes finais. Estreia no Brasileirão Sub-17. João Felipe se aproxima da área, encontrando o Peterson. Tenta o passe. A tabela não funciona com o Matheus Gonçalves. Palmeiras tem mais uma oportunidade de ataque. Lançamento do Gabriel Vareta. Bola chega aqui no lado direito. Domina o Léo. Levanta a cabeça. Buscou a ligação com o Luiz Freitas, que já estava praticamente dentro da área. Passe não chega no Vitor Hugo. Foi bem agora o Serafim. Encontrou o Léo no meio. Domina o Léo. Arriscou de longe. E apenas acompanhou o Diogo. Serafim acabou de participar de um lance decisivo dentro da área. Ele já estava esperando essa bola do Léo aqui, ó. Pedindo a bola a Gonzalez, mas o Léo arriscou. E arriscou mal. É uma opção errada. O time do Palmeiras não foi só a questão de ter um homem a menos. Isso foi o fator desencadeador de uma crise no time. Porque muitas vezes você tem um jogador expulso, fica com um jogador a menos, mas tem times até que melhoram, jogando com um a menos. O Palmeiras, ele perdeu inteiramente o foco, a organização, e aí livrou-se de tomar uma goleada. Esse jogo foi curioso, porque até a expulsão do Jean Carlos, havia um equilíbrio, inclusive no placar, mas com o Palmeiras podendo reclamar da sorte. Teve uma bola na trave, perdeu um pênalti com o Luiz Freitas. Agora, depois da expulsão, aí sim, o Flamengo fez o segundo gol e o Palmeiras acaba se livrando de sair com um balaio. O Flamengo poderia ter chegado aí a 4, 5 gols nessa reta final, porque o Palmeiras perdeu inteiramente o foco na partida, a organização, enfim. O Arthur Tiro tem que aproveitar, porque esse não é um jogo eliminatório, o campeonato está só começando. Eu tenho certeza que os dois times vão estar entre os classificados. Agora, não pode isso acontecer. Vamos ver o Matheus França dentro da área, saiu o goleiro, a marcação chegou. E chegou com ele, Serafim, tá em todas. Mas afastou mal. Bola sobra nos pés do Peterson. Matheus França teve ali a oportunidade de entrar na área. Mas o Serafim, muito bem posicionado, afastou. Recomeça o Flamengo com o JP. Vamos até 49. Mais 4 minutinhos nesse final de segundo tempo. O Flamengo vai segurando um pouco mais a bola no lado direito com o Matheus Gonçalves. Pressionado pelo Gabriel Vareta. A bola acaba saindo. E apenas tiro de meta. Impresso o Palmeiras. Todos se enfrentam no mesmo grupo. Nessa primeira fase, cada grupo com 10 equipes e as 4 melhores vão às quartas de final. E o primeiro colocado do grupo A vai enfrentar o quarto colocado do grupo B. Foi bem agora o Luiz Freitas. Vai embora o Palmeiras com um jogador a menos, querendo empate no finalzinho. Não consegue passar pela marcação Bruno Lima. Foi bem o Zé Wellington. Lateral já cobrado. São os instantes finais. Já nos acréscimos no Allianz Parque. Luiz Freitas buscou a ligação com o Robert Dias. Recuperação do Flamengo que vai embora com o Peterson. Mais uma vez em velocidade por aqui. Movimentação do Matheus França esperando o passe no meio. Peterson clareou, levou para o meio.
A tabela sai, movimentação do Matheus Gonçalves pro gol! Pra fora! Pra fora a finalização do Matheus Gonçalves pelo lado direito, veja só. O José Henrique acompanhou, mas não tocou nessa bola o goleiro do Palmeiras. Que lance agora no Allianz Parque. E aí chama atenção, Bruno, que o Flamengo, mesmo com a vantagem, né, poderia ter, enfim, recuado, tentado garantir o resultado, mas não. Tá com um jogador a mais e tá na área do Palmeiras. Bola recuperada, o passe no meio, Matheus França para a defesa do José Henrique. Matheus França, o capitão rubro-negro, desperdiça uma grande oportunidade dentro da área. Defesa importante do José Henrique. O jogo não para. É apenas a estreia do campeonato. Imagina se enfrentarem de novo em fase decisiva. Como é que vai ser o Palmeiras e Flamengo no Sub-17? Inclusive, na última temporada, eles se enfrentaram nas quartas do Brasileirão. O Flamengo eliminou o Palmeiras, venceu na Gávea, empatou em São Paulo. E agora na abertura do Brasileirão Sub-17 de 2021, vai vencendo fora de casa. O Palmeiras com um jogador a menos, desde a expulsão do Jean Carlos no segundo tempo. Vai pro tudo ou nada agora. Pode ser o último lance do jogo. Cabeçada pra fora, apenas acompanhou o jogo e a tiro de meta. Vai terminando no Allianz Parque, Gonzalez. E quem não viu o jogo, olha pro placar, 2-1 pro Flamengo, acha que foi um jogo ali mais duro. Não tem a menor ideia do que aconteceu no jogo. Esse jogo poderia ter sido um 6-3 pro Flamengo. Vai terminando o jogo em São Paulo. Já o Bem Amigos com o Galvão recebendo o Renato Gaúcho. Tem Renato Portaluppi hoje no Bem Amigos. 49 agora. Termina o jogo. Termina no Allianz Parque. E o Flamengo estreia com vitória fora de casa. Encarando a forte equipe do Palmeiras. Vitor Hugo fez 1-0 ainda no primeiro tempo. Jean Carlos, nos acréscimos, com um golaço, conseguiu empatar para o Palmeiras. Só que no segundo tempo, enquanto a gente está revendo os gols, o Mateusão fez 2-1. Primeira jogada do Peterson, a defesa do José Henrique. E o gol do Vitor Hugo, camisa 10, deixando dele ainda no primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu ir para o intervalo com o placar empatado por conta desse gol que você vai ver agora. Um lindo gol do Jean Carlos, mas depois fez besteira no segundo tempo. Cometeu uma falta infantil e acabou sendo expulso. E depois o Mateusão, se aproveitando do espaço que tinha dentro da área, com direito a mortal e tudo, mostrando a camisa 9, já inclusive servindo a equipe sub-20 do Flamengo, mas como reforço também hoje no sub-17, o Mateusão fez o gol da vitória rubro-negra fora de casa. Fernando Vidotto já está no gramado, já vai conversar com personagens dessa vitória rubro-negra em São Paulo. Vidotto. Vamos lá falar com o Mateusão, autor do gol da vitória. Mateusão, Palmeiras e Flamengo é sempre jogo bom no profissional, na base, e vocês hoje saíram com a vitória. O que você achou dessa partida? A gente sabe da dificuldade que a gente ia enfrentar aqui, né? Mas a gente treinou muito bem para chegar aqui e dar o nosso melhor. E feliz com a vitória, feliz com o gol e vamos seguir aí para a próxima fase. E ainda agora, nesse final do segundo tempo, o pessoal do banco aqui ficou nervoso. Inclusive, você terminou o jogo aqui no banco. Tiveram muitas chances, podia sair inclusive com uma goleada, principalmente depois que o Palmeiras teve um jogador expulso. O que faltou para conseguir um placar mais elástico, sair mais tranquilos daqui? Sim, a gente teve bastante chances, né, aqui no segundo tempo, mas agora é voltar para casa, trabalhar bastante para corrigir nossos erros. Tá certo, muito obrigado ao Mateusão, ele que com 16 anos jogou, inclusive fez uma partida pelo profissional. Tá vindo aqui para conversar com a gente o José Henrique, goleiro do Palmeiras. Tá vindo bem devagarzinho, Bruno, daqui a pouquinho já te chamo. Valeu, Vidotto. E o caso do Mateusão, como a gente falou, né? Veja só, agora ajoelhado no gramado, agradecendo pelo gol que faz em São Paulo. Mateusão veio do América Mineiro. Alguns casos de jogadores que vieram desde o futsal, tá aí o Mateusão agradecendo seu momento de fé pelo gol importante que fez, e outros que vieram de outras equipes ainda na base, jogadores que foram de fato contratados, né? Ainda nessa trajetória de formação até o profissional. Vidotto agora vai conversar com o José Henrique, goleiro do Palmeiras. Fala, Vidotto. Vamos agora
José Henrique, tiveram 2 lances que definiram esse segundo tempo para vocês, né? O pênalti perdido e a expulsão do Jean Carlos. Que sentimento que vocês deixam essa partida no melhor momento de vocês tomarem a virada? A gente foi bem, mesmo com a menos a gente conseguiu manter o ritmo, mas faz parte, né? Trabalhar essa semana para melhorar tudo isso. Numa partida dessa, dá para sair com pelo menos um lado bom, que poderia ter sido uma goleada pro Flamengo, né? Eles chegaram muitas vezes ao ataque nesse final e você fez um grande final de partida. Sim, é trabalho de dia a dia, trabalho duro, firme, para quando chegar esses momentos a gente tá lá. Tá certo, muito obrigado, José Henrique. O pessoal tá apagando as luzes, tá mandando a gente para fora, então eu já me despeço, Bruno.